eu sou o Isaac Souza, tenho 35 anos, né? A gente está participando aí desse debate, dessa entrevista com amigos. E para dizer um pouquinho sobre o grafite, como o grafite faz parte da nossa vida hoje. Eu estou há 5 anos fazendo grafite com latas de spray, mas eu venho de uma arte chamada aerografia, né, com pistolas e compressor, que eu aprendi com um amigo meu de Rondon, o Trilha. E eu vi ele fazendo aerografia e fiquei encantado por fazer já desenho em folha, em papel, né? Isso me atraiu já de primeiro momento, já de impacto, assim. E resolvi fazer, e foi dando certo, e comecei a trabalhar já logo de cara, apareceu um desenho aqui de um amigo, de um conhecido, e uma coisa levou a outra, e um projeto que aconteceu em Toledo, chamado Céu das Artes, surgiu a primeira oportunidade de fazer grafite, mas não grafite porque eu conhecia tal, tudo. Na verdade, eu acompanhei o movimento do grafite em São Paulo, por ser do ABC Paulista, mas para pegar numa lata de spray eu acabei pegando aqui no Paraná mesmo. Então, nesse projeto chamado Céu das Artes, Centro de Artes e Esportes Unificado, a primeira unidade foi instalada em Toledo, do Brasil inteiro, de 365 unidades, que iam ser espalhadas pelo país, e surgiu essa oportunidade, um espaço para fazer uma arte. Então, tentaram contratar outros artistas, mas por se tratar de um projeto, o município não tinha um recurso disponível ali de momento e tal, e a inauguração estava em cima. Então, eu acabei fazendo essa intervenção lá e graças a Deus acabou se oportunizando outros trabalhos, outros rolês, como a gente chama, né? Acabei indo para São Paulo depois desse. A ministra na época, Marta Suplicy, ela gostou muito desse trabalho e pediu para a equipe dela documentar, fotografar, e isso me abriu outras portas daí. Acabei ficando conhecido no cenário nacional, porque essa arte foi então cartão de Natal daquele ano, 2011 para 2012, e saiu uma capa de revista, né, também do Mink. A primeira revista do Mink daquele ano foi esse desenho que eu fiz. E daí então o telefone não parou mais, né? Logo na sequência também aprendi a mexer no Facebook, que ajudou bastante. E desde então a gente tem trabalhado só com grafite daí. Aí eu dei uma evoluída em termos de largar um pouco o compressor e a pistolinha e vim para as latas de spray mesmo. Acabei também por uma história de vida que eu tenho em relação a drogas. Eu sou um dependente químico, né? Já em tratamento e processo, já há 7 anos. Durante essa história, e esse equipamento culminou também com parte dessa história que eu passei de vida ali. O local onde esse equipamento chamado Céu é um dos lugares onde tinha uma boca, onde a gente ia lá buscar as coisas. Então eu resolvi, assim, de certa forma, continuar mobilizando, trabalhando na comunidade lá, da forma que eu pudesse ajudar. E o grafite veio a calhar, né? Porque desenhar eu sabia, né? E falei, é assim que eu posso ajudar. Aí lembrei que eu também ando de skate, sou skatista, e comecei esse projeto e fui perceber que é um trabalho voluntário e que aquilo traz um resultado, que abre um diálogo, que de certa forma você aglutina as pessoas, deixa próximo e consegue discutir outros assuntos. E assim foi evoluindo essa arte do grafite. Hoje nós estamos aqui em Cascavel, já depois desses anos todos aí, continuamos trabalhando. Tem um projeto chamado Acordar. Depois de tudo isso, acabei indo para Nova York também, numa exposição no Bronx, né, num mural que a gente fez no Bronx. Fiquei responsável por uma exposição no Consulado Brasileiro em Manhattan. Aconteceu várias coisas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Então a gente, através do grafite, eu costumo dizer que voltei a sonhar, ter um projeto de vida, saber o que eu quero realmente e como eu desejo morrer, né? Porque é uma das partes que a gente fica meio indeciso, assim, não sei o que vai acontecer, não sei. Hoje eu sei o que vai acontecer porque eu quero estar desenhando todos os dias, né? Quero estar grafitando todos os dias. O grafite tem um poder incrível, que através do protesto promovido pela arte, quando ela está inserida no contexto rua, você tem uma felicidade, uma gratificação de fazer esse tipo de arte pela exposição com o público, pela interação com o público. E isso eu acho que, em comparação com tudo que eu já passei na vida, não tem nada que chegue perto ou que tenha esse retorno, né?
Então a gente sempre procura estar pintando. O trabalho que eu faço com grafite é comercial, então em alguns casos nem se considera grafite. Eu uso técnicas do grafite no trabalho que eu faço como artista, né? E o grafite, propriamente, ele tem que estar na rua, ele é um movimento de rua que surgiu lá nessa época, há 35 anos para 40 anos, lá em Nova York, eles documentaram pelas primeiras vezes. E é um movimento da cultura de rua, né? Que vem junto com o hip hop, que é um dos elementos do hip hop. Aí também surgiu, através de todo esse movimento com o grafite, várias oportunidades. O meu viés tem sido um lado mais crítico também da arte, né? Eu acho que essa é uma das possibilidades que um artista tem de identidade mesmo, de procurar um caminho, de não, porque você normalmente quando você está em fase de treino, aprendendo, você vai pegando referência com outros grandes nomes do cenário nacional ou de um amigo que é próximo. Em Cascavel temos muitos artistas, em Toledo tem muita gente que é artista, então você acaba pegando referência de quem é mais próximo, né? Ou, hoje em dia, com a facilidade do primo Google, né? Todo mundo pode ter várias referências. E a minha referência vem do lado favela, das matrizes negras mesmo, né, cara, da África. Eu acho que me reconhecendo dessa forma ficou muito mais fácil para elaborar uma arte minha, com minha personalidade. Hoje eu tenho um personagem que praticamente está inserido nesse contexto, mas gosto muito da crítica que é possível fazer através da arte. Através desse ponto de vista e com tudo isso, eu fui convidado a fazer um grafite na UniOeste, né, depois de um fato histórico chamado Massacre do dia 29, né, 2014, que aconteceu no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, onde os professores foram literalmente massacrados pela guarda que estava ali guardando o patrimônio público ou o pacotaço que eles queriam aprovar, que ia acabar com vários dos direitos, ia ser um retrocesso, né, para os professores, não só no reajuste de salário, mas em outros quesitos, que eu acabo não conseguindo explicar agora, mas enfim, era um retrocesso muito grande e os professores também tinham um atraso, um déficit para ser corrigido e isso não ia acontecer, já vinha sendo negociado. E eu estava a par do assunto, participando junto da mobilização, dos debates, e eu me dispus a fazer o trabalho com o professor João, aqui da UniOeste de Cascavel, da UniOeste. E a gente fez um painel lá na UniOeste, do lado do anfiteatro ali. E foi um painel que eu tive muito prazer em participar e fazer. E está lá até hoje para quem quiser conferir, né? Tentei pegar alguns elementos ali de fotografia mesmo, de que foi fotografado no dia, para ficar um pouco fiel visualmente, para quem olhar o painel e tentar reconhecer e lembrar daquele dia, desse dia triste, né, para os paranaenses, e aconteceu tudo aquela sangria desatada, né? E ainda não melhorou, na verdade a gente tem muitas artes para fazer em relação a isso, porque o governo ainda não deu sinais de que ele retomou essa negociação, mas não deu sinal nenhum que ele vai cumprir com isso. Infelizmente, através da lei ele vai ter que cumprir algumas coisas, mas a gente não sabe ainda, né? Então penso que a arte para mim também tem esse viés de não só de protesto, mas de provocar as reflexões necessárias para quem passa ou para o público, né? Em Cascavel, né, acho que dá para falar um pouquinho. Em Cascavel a gente tem um movimento, que é um movimento hip hop na escola, que um amigo meu, o Andy, faz, e ele leva então não só o grafite, mas o rap, todo um processo do hip hop, os 4 elementos do hip hop para dentro das escolas, para o público ter contato, né, com esse movimento urbano, e que é negado por uma classe aí. Eles dizem movimento de minoria, mas a gente entende que é parte do contexto social onde esses jovens estão inseridos, é o que mais representa eles hoje, né, no cenário atual. Então a gente tem feito esse trabalho junto com esse amigo que está aqui em Cascavel, o Andy, e graças a Deus a gente tem conseguido propagar a arte, propagar a cultura, né, e dessa forma continuamos trabalhando.